Banco Central aumenta a taxa básica de juros da economia ao nível mais alto em 4 anos. Congresso promulga uma parte da PEC dos precatórios que abre espaço no orçamento para o Auxílio Brasil. Novo benefício de R$ 400 vai começar a ser pago depois de amanhã. Brasileiros pobres já podem se inscrever para estudar de graça em universidades dos Estados Unidos. Pfizer garante que 3 doses de sua vacina são eficientes contra a variante Ômicron da Covid-19. Rei Pelé volta para o hospital onde faz tratamento contra um tumor cancerígeno. Fim de uma era, novo primeiro-ministro assume lugar de Angela Merkel após 16 anos. Bilionário japonês decola a bordo de um foguete no Cazaquistão para fazer turismo espacial. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Congresso Nacional promulgou hoje o texto comum da PEC dos precatórios. Como sofreu alterações durante a votação no Senado, uma parte da proposta voltará a ser analisada pela Câmara dos Deputados na semana que vem. Em uma sessão conturbada, os presidentes da Câmara e do Senado promulgaram a PEC dos precatórios, que abre espaço fiscal de 64 bilhões de reais no orçamento de 2022. O dinheiro poderá ser utilizado para pagar o Auxílio Brasil no valor de R$ 400 a partir do ano que vem. A sessão foi tumultuada porque alguns senadores acusaram o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, de quebrar um acordo feito com líderes. Simone Tebet afirmou que a PEC só foi aprovada porque foi garantido que o espaço fiscal aberto com o limite do pagamento dos precatórios seria destinado a ações assistenciais e de saúde, mas com a promulgação fatiada, o acordo corria o risco de ser rompido, já que o trecho do texto alterado no Senado pode ser rejeitado pelos deputados na Câmara durante a votação na semana que vem. Nós dissemos que só permitiríamos o fatiamento desde que pudesse promulgar os artigos coincidentes que linkassem com a vinculação, senão que mandasse tudo. Eu não vejo qual é o Presidente, nós estamos falando para a nação. Qual é o problema de mandar o 107 para a Câmara junto com o artigo 4º ou esperar o artigo 4º antes de promulgar o 107, deixar o espaço fiscal de 50 bi solto? Solto não para matar a fome, solto para ser usado para outra coisa, porque quem quer matar a fome somos nós. Nós é que estamos vinculando a Seguridade Social. Eu não estou entendendo, presidente. Eu lamento muito. Vossa Excelência não cumpriu o acordo que nós fizemos em público para garantir o voto. Essa PEC não passaria. E depois, na reunião de líderes, nós autorizamos Vossa Excelência a promulgar o que era coincidente desde que jamais deixasse solto a vinculação à Seguridade Social. Se tivesse que deixar solto, nós não promulgaríamos nenhum artigo, no caso o 107. Não, primeiro que eu não fiz acordo nenhum com Vossa Excelência de não promulgar parte comum. A senhora vai me desculpar. Bom, nós temos que ter honestidade intelectual nisso. Eu vou pedir as notas taquigráficas, as imagens da palavra de Vossa Excelência na tribuna. Eu não fiz nenhum acordo com Vossa Excelência nesse sentido. Então, a senhora... o líder do governo sabe Vossa Excelência, não haveria sentido Vossa Excelência, eu não sei qual a intenção de Vossa Excelência com essa polêmica toda. A minha intenção é resolver Bolsa Família. Minha intenção é resolver Bolsa Família. E eu encerro por aqui. Perfeito. A minha intenção é resolver Auxílio Brasil. Eu não descumpri acordo algum, absolutamente algum. O presidente Rodrigo Pacheco explicou que o texto foi dividido por causa da urgência em aprovar a proposta até o dia 17, quando o orçamento do ano que vem deve ser votado. Pacheco afirmou ainda que a promulgação do trecho da PEC é o primeiro passo na busca de um espaço fiscal suficiente para que a população de baixa renda receba a partir do ano que vem o Auxílio Brasil de R$ 400. O MDB oficializou hoje a senadora Simone Tebet como pré-candidata do partido à presidência da República nas eleições do ano que vem. Com ela, agora são pelo menos 12 pré-candidatos ao Palácio do Planalto. Entre eles estão incluídos os mais fortes candidatos que ainda não disseram oficialmente que vão às urnas, como o presidente Jair Bolsonaro, do PL, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, do Podemos.
A vacinação obrigatória não é aceitável. A afirmação foi feita pela alta comissária para os direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet. Em nenhuma circunstância deve ser administrada a vacina à força às pessoas. Embora a recusa em cumprir uma política de vacinação obrigatória possa acarretar outras consequências jurídicas, incluindo, por exemplo, multas adequadas. Quando são impostas sanções, essas devem ser proporcionais e sujeitas à revisão pelas autoridades judiciais. A alta comissária afirmou ainda que os objetivos dos países que planejam adotar a vacinação obrigatória contra a pandemia são do mais elevado nível de legitimidade e importância. Mas ela insistiu que a obrigatoriedade da vacinação só deve ser utilizada quando necessário para alcançar objetivos imperiosos de saúde pública e apenas quando medidas menos invasivas, como o uso de máscaras e o distanciamento social, não conseguem atender os objetivos de saúde pública. A Pfizer-BioNTech anunciou que sua vacina é eficaz contra a variante Ômicron do coronavírus depois de 3 doses. Em comunicado, a farmacêutica acrescentou que um imunizante adaptado para a prevenção da nova cepa estará disponível até março de 2022. A vacina da farmacêutica contra a Covid-19 é baseada no RNA mensageiro ou mRNA, que ajuda o organismo a gerar a imunidade contra o vírus SARS-CoV-2, causador da doença. Mas a empresa com sede em Nova York acrescentou que deseja finalizar uma vacina mais adequada no combate à nova cepa. O texto informou que um novo imunizante vai estar disponível até março de 2022. De acordo com estudos realizados pelos laboratórios, a variante Ômicron pode não ser suficientemente neutralizada após a administração de 2 doses da vacina. As autoridades sanitárias europeias haviam informado na última terça-feira que uma dose de reforço da vacina contra a Covid-19, diferente da recebida nas primeiras injeções, pode provocar maior resposta imunológica em alguns casos. Os melhores resultados foram obtidos usando primeiro uma vacina de vetor viral, como a da AstraZeneca ou da Johnson & Johnson, seguida de uma injeção de um imunizante de RNA mensageiro, como os da Pfizer e da Moderna. A variante Ômicron foi inicialmente detectada por pesquisadores da África do Sul em novembro. Agora vamos aos números da vacinação contra a Covid em todo o Brasil. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, foram aplicados 317.363.040 doses. 77,2% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação e mais de 138.186.000 estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. São Paulo anunciou que vai reservar 12 milhões de doses da vacina Coronavac contra a Covid para aplicação em crianças com idades entre 3 e 11 anos. O lote reservado será suficiente para imunizar todos os 5 milhões e 100 mil crianças do estado. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aguarda documentos complementares para a liberação do antídoto no público dessa faixa etária. Outra medida adotada pelo estado de São Paulo será a exigência do passaporte de vacina anti-Covid aos turistas que desembarcarem no maior porto do país, o de Santos, e nos aeroportos que recebem 1/3 dos voos nacionais e 2/3 do total de voos internacionais, conforme recomendação do Comitê de Saúde e da Anvisa. E o estudo feito em Serrana, no interior paulista, apontou que a efetividade da Coronavac foi maior em idosos, com proteção de quase 100% contra hospitalizações e mortes. Em sua primeira etapa, o Projeto S vacinou 27 mil pessoas do município com 2 doses da vacina em um intervalo de 28 dias. E veja a seguir, depois de 16 anos com Angela Merkel, a Alemanha tem um novo primeiro-ministro. E ainda, medida provisória do presidente Jair Bolsonaro abre espaço para o início dos pagamentos do Auxílio Brasil.
Já está em vigor a medida provisória do presidente Bolsonaro criando o benefício extraordinário para que sejam iniciados os pagamentos da parcela de R$ 400 aos assistidos pelo Auxílio Brasil. A medida provisória garante o início do pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 400 a partir do dia 10, próxima sexta-feira, aos beneficiados pelo programa. Uma medida provisória que irá viabilizar o pagamento de no mínimo R$ 400 a todas as famílias beneficiárias do Auxílio Brasil. Esse pagamento será efetuado no calendário regular do programa, que terá início na próxima sexta-feira, dia 10. Isso é fruto de um esforço coletivo, onde fica aqui o nosso agradecimento ao Congresso Nacional, em nome dos deputados e senadores que perceberam o momento importante que o Brasil está atravessando, onde a pandemia está passando, mas os efeitos sociais e econômicos dela ainda perduram, em especial entre os mais pobres. A MP institui o benefício extraordinário sem caráter continuado, utiliza os recursos alocados para o Auxílio Brasil dentro do Ministério da Cidadania e aumenta o valor pago às famílias carentes assistidas pelo programa. Segundo o Ministério da Cidadania, dos 14,5 milhões de beneficiários do programa Auxílio Brasil, cerca de 13 milhões receberam menos que R$ 400 no mês passado. Agora, com o investimento de 2,67 bilhões de reais, o valor será reajustado conforme foi anunciado pelo governo federal no lançamento do programa. O ministro João Roma considera que o pagamento do benefício de R$ 400 é um marco histórico para o país e garante a sobrevivência de milhões de famílias em situação de vulnerabilidade, promovendo dignidade a quem mais precisa. A MP foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União na noite desta terça-feira e já entrou em vigor. Agora, como toda medida provisória, ela será analisada pelo Congresso Nacional. O Auxílio Brasil consiste em 3 programas básicos: o benefício Primeira Infância, o benefício Composição Familiar e o benefício de superação da extrema pobreza. O Auxílio Brasil também cria trilhas de emancipação em diferentes subprogramas, entre eles o Auxílio Criança Cidadã, o Auxílio Esporte Escolar e o Auxílio Inclusão Produtiva. Nesta quarta-feira, o Conselho Gestor do Programa Alimenta Brasil publicou uma resolução que estabelece os critérios para a elegibilidade e priorização dos beneficiários do Auxílio Inclusão Produtiva. Entre os pontos, o texto estabelece que as famílias selecionadas devem estar cadastradas no CadÚnico e assinar um termo de ciência junto ao município. O documento deve ser apresentado até o dia 15 de dezembro. O Conselho Nacional de Previdência fez uma recomendação ao INSS para que os juros dos empréstimos consignados aos aposentados e pensionistas não passem de 2,14% ao mês, o que dá 29% ao ano. Atualmente, algumas parcelas são carregadas com taxas de até 3%, o que no final significa 42,5%. No mercado financeiro desta quarta-feira, o dólar fechou em queda de 1,50%, à espera da decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central sobre o anúncio da nova taxa básica de juros. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,53 na venda. A previsão do mercado estava certa e, para combater a inflação, o Banco Central aumentou hoje a taxa básica de juros da economia em 1,5 percentual. Depois de 7 altas seguidas, a nova Selic de 9,25% é a mais alta dos últimos 4 anos. Com isso, a regra de correção da caderneta de poupança mudou e o rendimento vai subir de 5,5% para pouco mais de 6% ao ano. E o Senado aprovou hoje um projeto que permite que qualquer brasileiro abra contas nos bancos com moeda estrangeira. A medida era permitida apenas para algumas empresas, como casas de câmbio e emissores de cartões de crédito. Caberá ao Banco Central regulamentar o novo mercado, que deverá tornar as companhias brasileiras que negociam com outros países mais competitivas. O texto segue para a sanção presidencial. O novo chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, assumiu o cargo nesta quarta-feira, deixando para trás a era de Angela Merkel, que ficou 16 anos no poder. O social-democrata prometeu um novo começo para o país. Uma transferência de poder histórica na Alemanha. Após 16 anos à frente da maior economia da Europa, Angela Merkel passou o bastão para o social-democrata Olaf Scholz.
Sei que você está começando a trabalhar muito motivado, então assuma este posto para o melhor interesse de nosso país. Esta é a minha vontade e lhe desejo boa sorte. O novo chanceler deu flores a Merkel antes de assumir a responsabilidade. Em seguida, Scholz fez o primeiro pronunciamento oficial no cargo. Estou muito grato com o que fizemos até agora. Estou ansioso pelas tarefas e por todo o trabalho aqui. Será um novo começo para o nosso país. De qualquer forma, farei de tudo para trabalhar neste sentido. Angela Merkel deixou a chancelaria após 16 anos comandando a Alemanha por enormes desafios, como a crise migratória e a pandemia de Covid-19. Scholz recebeu o apoio da maioria dos deputados 2 meses e meio após as eleições no país, vencidas pelo seu Partido Social Democrata. O novo chanceler é apoiado pelo Partido Verde e o Partido Democrático Liberal, que integram a nova coalizão de governo. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 233 mortes por Covid e 10.055 novos casos, segundo o Ministério da Saúde. Confira os números da pandemia. Já são mais de 267 milhões e 748 mil casos confirmados e mais de 5 milhões e 278 mil óbitos ao redor do mundo. Os Estados Unidos se aproximam de 49 milhões e 521 mil pessoas diagnosticadas e tem um total de 793.074 vítimas fatais. A Índia beira a marca dos 34 milhões e 657 mil contaminações. O Brasil tem mais de 22 milhões e 167 mil testes positivos, com mais de 21 milhões e 399 mil pessoas recuperadas da doença. O país tem um total de 616.251 mortes registradas. Já o Reino Unido passou dos 10 milhões e 671 mil casos. E a Rússia tem mais de 9 milhões e 722 mil contaminações. No mundo inteiro já foram aplicadas mais de 8 bilhões e 280 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Segundo a Universidade de Oxford, a China é líder deste ranking, com 2 bilhões e 570 milhões de aplicações. A Índia em segundo, com 1 bilhão e 290 milhões. Em terceiro estão os Estados Unidos, em quarto o Brasil e em quinto a Indonésia. E veja a seguir a oportunidade que as pessoas pobres ganharam para estudar de graça em uma universidade americana. E a aventura de um bilionário japonês que partiu a bordo de um foguete para fazer turismo no espaço. Estudar em uma universidade americana com bolsa integral é possível para brasileiros com recursos financeiros limitados. E o programa Oportunidades Acadêmicas está com inscrições abertas até o dia 10 de janeiro de 2022. Veja como participar do processo seletivo na reportagem. Estas imagens são comuns para muita gente. Cenários de séries e filmes e as universidades mais requisitadas dos Estados Unidos remetem ao sonho americano, que para a maioria das pessoas é apenas ficção. Mas para este paulistano, virou realidade. Eu não sei como que eu teria conseguido passar por ter feito a application que eu fiz, a candidatura que eu fiz e ter tido sucesso nessa candidatura se não fosse oportunidades acadêmicas. Uma por causa do apoio financeiro, mas também pelo apoio de mentoria. Mentoria, orientação, tradução de documentos e o custeio de todas as despesas relacionadas ao processo de candidatura para que alunos concorram a bolsas de universidades americanas. Isso é o que o programa Oportunidades Acadêmicas, apoiado pela Rede Education USA, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, oferece a estudantes brasileiros há 15 anos. O objetivo do programa sempre foi selecionar e ajudar alunos que não têm a condição financeira necessária para realizar o processo de candidatura às universidades americanas,
mas que teriam as chances acadêmicas. A cada ano, o programa Oportunidades Acadêmicas seleciona 20 estudantes em um universo de 400 inscritos para orientar e apoiar nesse processo. E a conquista de uma vaga vai muito além da exigência do inglês avançado, bons resultados nas provas que são realizadas em várias cidades brasileiras ou da análise do histórico escolar, que, obviamente, deve conter apenas notas altas. As universidades americanas realizam um processo holístico muito mais abrangente. Elas querem conhecer o estudante, saber de onde ele veio, quem foi ao longo do tempo, como se comportou no ambiente em que esteve inserido, como interage com a comunidade onde vive. E, claro, se ele se envolveu em atividades comunitárias e extracurriculares. A Mariane tem todo esse histórico. Eu participei de Olimpíadas de Química, Matemática e História. E aí, com essas Olimpíadas, eu conheci muita gente que foi para fora, que estudou em vários cantos do mundo. Então, já tinha esse input de que era possível. E, obviamente, também me ajudaram muito dentro do processo seletivo, porque era uma forma de mostrar mérito acadêmico dentro desse processo holístico de admissão das faculdades americanas. Mariane também foi selecionada pelo programa Oportunidades Acadêmicas no Brasil, apesar de não ser brasileira. A jovem chegou ao país em 2001, aos 4 anos de idade, após fugir com a família dos efeitos da Guerra Civil na Geórgia. No Rio de Janeiro, a família passou a morar em uma comunidade. O pai, cientista político, tornou-se vendedor ambulante e a mãe conseguiu emprego de babá. Ainda no ensino fundamental, a menina foi aprovada no processo seletivo de uma escola federal renomada. Foi naquele momento que ela conheceu o programa e, pela trajetória acadêmica traçada até ali, conquistou uma bolsa para estudar em Harvard, onde se formou em 2020. Hoje, de volta ao Brasil, Mariane é uma empresária de sucesso e grata pelas oportunidades que se colocaram na vida dela. Tem uma palavra em georgiano que não tem tradução para o português, mas eu vou falar em georgiano, é Mizandasahuri. A tradução dessa palavra basicamente quer dizer que existe um objetivo e eu vou atrás desse objetivo para conseguir alcançá-lo. Então, eu sou incansável no processo de alcançar o objetivo que eu mesma me seto e que eu mesma defino para mim. Então, eu acho que o Oportunidades Acadêmicas foi uma ferramenta e um recurso e uma ajuda fenomenal nesse processo de alcançar os objetivos que eu tinha em mente na época. E você também pode chegar lá. As inscrições do programa Oportunidades Acadêmicas estão abertas até o dia 10 de janeiro de 2022. Para participar, basta acessar o site www.educationusa.org.br. Os candidatos devem estar no 2º ou 3º ano do ensino médio em 2022 ou ter se formado em 2021 para se candidatar à graduação. Mas o programa também encaminha para o mestrado ou doutorado. Nesses casos, após a conclusão do bacharelado. Ele tendo o grau já concluído, ele pode ingressar no programa. Independente de idade. Independente de idade. Além disso, para ser admitido no processo seletivo, o estudante deve vir de uma família com recursos financeiros limitados. A verdade é que a grande maioria dos brasileiros não tem possibilidade de arcar com todos os custos do processo, tampouco com os gastos para viver fora do país. Mas tudo é coberto pelo programa e depois pela bolsa da universidade. Devido à alta procura para quitar dívidas, o feirão Serasa Limpa Nome foi prorrogado para o dia 20 de dezembro. De acordo com a empresa, a ação de renegociação de dívidas previsto para acabar na segunda-feira, dia 6, já beneficiou 2.700.000 brasileiros, com descontos de até 99%, gerando cerca de 7 bilhões de reais em descontos. Os serviços públicos da Câmara dos Deputados passaram a ser acessados pela plataforma do gov.br. Agora, serviços como enquetes legislativas e ajude a escrever a lei, por exemplo, podem ser utilizados pelos usuários ao locar o gov.br, tanto pelo computador e notebook quanto celular, com login e senha únicos. A plataforma reúne 4.800 serviços do governo federal, sendo 72% totalmente digitais.
O chefe do Instagram prestou depoimento hoje no Congresso americano. E em uma tentativa de melhorar a imagem do aplicativo, que é alvo de várias críticas, Adam Mosseri garantiu que o Instagram pode ajudar os adolescentes em dificuldades. A mensagem foi uma tentativa de criar uma imagem positiva à criticada rede social perante legisladores que se mostraram pouco convencidos. Eu sou pai. Entendo que os pais têm preocupações sobre quanto tempo seus filhos ficam diante de uma tela. Acho que todos os pais se sentem assim. Acho que um pai sabe o que é melhor para seus adolescentes. Então, o tempo apropriado deve ser uma decisão de cada pai sobre um adolescente específico. Se um dos pais quer fixar esse limite em 10 minutos e outro pai quer estabelecer em 3 horas, quem sou eu para dizer que eles não sabem o que é melhor para seus filhos? O aplicativo de compartilhamento de imagens é acusado de ter ignorado estudos internos que advertiram para riscos para os usuários mais jovens. Os documentos foram vazados para a imprensa pela ex-funcionária do Facebook, Frances Haugen. Um dos estudos vazados, publicado em 2019, revelava que o Instagram refletia uma imagem pessoal negativa para 1/3 dos jovens com menos de 20 anos. Outro, de 2020, mostrava que 32% dos adolescentes consideravam que o uso da rede social tinha piorado a imagem que tinham de seus corpos, com os quais não se sentiam mais satisfeitos. Não acredito que pesquisas sugiram que nossos produtos são viciantes. Pesquisas mostram que em 11 dos 12 problemas difíceis que os adolescentes enfrentam, o Instagram ajuda mais do que prejudica. Agora, nos preocupamos com o que as pessoas sentem sobre suas experiências na plataforma. E é minha responsabilidade fazer tudo o que posso para ajudar a manter as pessoas seguras. E vamos continuar a fazê-lo. Mosseri se negou a renunciar publicamente à criação de um Instagram para menores de 13 anos, prometendo simplesmente que a rede social não criaria contas para crianças e adolescentes de 10 a 12 anos, que pudessem ser abertas sem o consentimento dos pais. O projeto desta nova plataforma foi suspenso em setembro deste ano. Na Índia, o comandante do Estado-Maior do Exército Indiano e a esposa morreram hoje na queda de um helicóptero. O acidente que matou 13 pessoas até o momento aconteceu no estado de Tamil Nadu, no sul do país. O comandante do Estado-Maior do Exército Indiano, Bipin Rawat, e a esposa estão entre as vítimas fatais da queda de um helicóptero na Índia. Bipin Rawat, de 63 anos, seguia com a mulher Madhulika Rawat e outros oficiais para a escola do Estado-Maior da Defesa. A imprensa indiana informou que a aeronave decolou da estação da Força Aérea de Sulur durante a tarde de quarta. Bipin Rawat, considerado próximo ao primeiro-ministro Narendra Modi, é o principal comandante da defesa, chefe do Estado-Maior, cargo que o governo indiano criou em 2019. Ele estava no exército há 4 décadas e comandou as forças na parte indiana da Caxemira e ao longo da linha de controle real na fronteira com a China. A Força Aérea informou que iniciou uma investigação para determinar a causa do acidente. A Rússia está de volta ao turismo espacial após perder espaço para empresas privadas americanas como SpaceX e Blue Origin. A viagem saiu do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, com destino à Estação Espacial Internacional. Com isso, a Rússia está de volta ao turismo espacial. O bilionário japonês de 46 anos, Yusaku Maezawa, planeja realizar doações do espaço com a fortuna que fez no ramo da moda online. Junto a ele estão seu assistente Yozo Hirano e o cosmonauta Alexander Misurkin, que passarão 12 dias no local da estação. Durante a viagem, o magnata cumprirá uma lista de 100 desafios que ele mesmo criou, como cortar cabelo em condições de gravidade zero, jogar tênis de mesa ou mesmo procurar por sinais de vida extraterrestre. Algumas horas antes do lançamento da nave Soyuz, Maezawa chegou a publicar em seu perfil no Twitter uma mensagem: "Sonho realizado", em comemoração ao feito. De acordo com o empresário, essa não deverá ser a sua última viagem espacial. Ele planeja ir à Lua com a SpaceX do também bilionário Elon Musk no ano de 2023. E veja a seguir, Pelé volta a ser internado por causa de um tratamento de um tumor cancerígeno. E Reino Unido adere ao boicote aos Jogos Olímpicos de Inverno da China.
Os casos de síndrome respiratória aguda grave explodiram no Rio de Janeiro e estão provocando mais casos de gripe do que Covid-19. Na última semana de novembro, a média móvel saltou de 173 para quase 5 mil. Hoje de manhã, o estado recebeu um lote de 100 mil doses de vacina contra a gripe. O Rei Pelé está internado em um hospital de São Paulo para dar continuidade ao tratamento contra um tumor no cólon, detectado em setembro. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pelo Hospital Albert Einstein. Edson Arantes do Nascimento, de 81 anos, está estável e a previsão é que ele tenha alta nos próximos dias. O astro brasileiro já havia sido hospitalizado entre agosto e setembro na Clínica Paulista, quando retirou um tumor no cólon. Ao anunciar a alta médica de Pelé em 30 de setembro, o hospital disse que o único tricampeão mundial da história iria prosseguir com a quimioterapia. Desde a saída do hospital, o artilheiro publicou várias mensagens garantindo que seu estado de saúde estava melhorando. O camisa 10 também foi submetido a cirurgias de quadril e coluna e desde 2012 tem se movimentado com certa dificuldade. Desde antes da pandemia da Covid-19, Pelé já havia reduzido sua atividade pública. Que em Gabon, não sei se vocês... Depois dos Estados Unidos e da Austrália, foi a vez do Reino Unido anunciar um boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, marcados para fevereiro do ano que vem. A primeira confirmação veio do primeiro-ministro australiano Scott Morrison, que alegou uma série de divergências com Pequim. O governo chinês respondeu que ninguém se importa com a decisão do país da Oceania. Mais tarde, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson também se uniu ao boicote diplomático. Johnson disse que os britânicos não apoiam boicotes esportivos, mas que não há planos para enviar ministros aos Jogos de Inverno. Os Estados Unidos, que encabeçaram o movimento, acusam o governo chinês de violações dos direitos humanos. O boicote diplomático não afeta as disputas esportivas, nem impede a participação de atletas de nenhum dos países. A decisão de Washington irritou Pequim na segunda-feira, que chegou a declarar que os americanos vão pagar o preço por decisões equivocadas. Nos últimos 2 anos, a China impôs uma série de sanções à importação de bens australianos em meio a uma intensa disputa política que congelou os contatos ministeriais entre os países. Já a Austrália assinou uma importante aliança militar com os Estados Unidos e o Reino Unido, que vai proporcionar ao país submarinos americanos de propulsão nuclear. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau anunciou nesta quarta-feira em sua rede social que o país também iria se juntar ao boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. O premier disse que seu governo está profundamente preocupado com as violações dos direitos humanos pelo governo chinês. A tensa situação entre Ucrânia e Rússia faz o governo americano se movimentar no xadrez político internacional. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou que avisou Moscou sobre possíveis sanções sem precedentes caso a Rússia ataque a Ucrânia. Um dia depois de uma cúpula virtual com o presidente russo Vladimir Putin, o democrata falou a jornalistas sobre a questão. Não houve meias palavras. Foi educado, mas deixei bem claro. Se de fato ele invadir a Ucrânia, haverá consequências severas. Consequências econômicas, como nenhuma que ele já viu ou jamais foram vistas, em termos de ser algo imposto. O presidente americano também alertou que, além das medidas econômicas, Washington vai fortalecer sua presença militar nos territórios dos países da OTAN no leste europeu se Moscou atacar a Ucrânia. Os Estados Unidos já colaboram com o exército ucraniano e forneceram milhões de dólares em armamentos. Biden destacou que enviar tropas americanas para defender a Ucrânia de um eventual ataque russo não está sendo considerado, porque o governo de Kiev não faz parte da aliança da OTAN. Mas o democrata afirmou que tudo depende do que os demais países da OTAN também estejam dispostos a fazer, aparentemente deixando a porta aberta para uma eventual intervenção. A insônia é um problema que afeta mais de 70% das pessoas. Só que durante a pandemia, a situação piorou e ainda associada ao aumento do estresse. Sintoma de que algo está errado ou uma doença.
A verdade é que a falta de sono tem preocupado cada vez mais as pessoas. Há quase 10 anos, o Danilo luta contra a insônia, que no caso dele acontece em momentos pontuais. Depois de uma situação difícil na família, os episódios da falta de sono ficaram frequentes. 2012, que nós perdemos a nossa irmã, ela faleceu. E aí, naquele momento de tristeza, eu comecei a perceber que o sono tinha ido embora junto com ela. E aí ficou alguns meses, assim, de algumas noites em claro, outras parciais, acordava, não conseguia dormir. E aí depois eu percebi uma sazonalidade. Aí, a depender da condição emocional, do nível de preocupação, de estresse, eu percebo que as crises, elas se intensificam. Casado há 11 anos com esta fisioterapeuta, a rotina do casal é específica para tentar ter uma boa noite de sono. Elaine, que em determinadas ocasiões também tem dificuldade de dormir, mantém alguns costumes antes de deitar. Sempre, então, aí a gente tenta jantar o mais cedo possível. E aí, depois disso, a gente fica um tempo, assim, aí eu faço chá, depois de 1h, 1h30 que a gente jantou. E aí, coloco a aromaterapia no quarto, deixo o quarto bem escuro. E são as tentativas para que tenha um sono melhor. Mas para entender melhor do que se trata toda essa mudança no sistema que rege o sono, vamos primeiro entender o que é a insônia. A insônia ela é uma dificuldade de você iniciar o sono, manter ou despertar precoce, mas dentro das condições ideais do sono, né? Quando o paciente vem dizendo que tem um quadro de insônia, você tem que avaliar se às vezes esse paciente tem uma privação de sono, está se pondo para dormir num horário mais restrito por alguma necessidade do dia a dia dele, se ele tem um ambiente adequado ali no momento que ele vai dormir, se ele tem outras condições como uma ansiedade muito grande, né, que isso dificulta o sono dele, o que está acontecendo ali ao longo do dia, não somente à noite com o paciente. Olha só que dado interessante, uma pesquisa realizada pela Academia Americana de Medicina do Sono entrevistou diversas pessoas ano passado, no começo da pandemia, e 20% dos entrevistados comprovaram que tinham algum problema para dormir. Este ano, 10 meses depois, a pesquisa foi refeita e o percentual aumentou. Agora, 60% dos entrevistados relataram algum problema para dormir. A gente tem essa conhecimento de que o vírus ele tem um neurotropismo que chama, então ele causa essa questão da alteração da memória e alteração do sono também, fora os pacientes que tiveram internados, né, e também tem alteração em relação ao quadro de sono. Ainda de acordo com o especialista, é importante manter, além da qualidade de vida, a rotina, a prática de exercícios físicos, também a higiene do sono. A atividade física ajuda muito, então uma atividade física procurar não ser no período da noite, mas cada um tem o seu perfil. De acordo com a faixa etária, a gente tem cada necessidade de sono. E além disso, a gente tem os cronotipos, que é o perfil de cada um em relação à necessidade de sono. Então, a gente tem paciente que é mais vespertino, a gente tem paciente que é mais matutino, ou seja, paciente que acorda cedo, vai dormir muito cedo, e tem aqueles pacientes que vão dormir muito tarde e acordam muito tarde. Tem paciente que tem necessidade de 6 horas de sono, tem paciente que tem 8 e tem paciente que tem mais. A questão é você avaliar, quando você acorda, você tem a sensação que você teve um sono restaurador, que você dormiu bem, que você acordou mais disposto. Isso é extremamente importante. E veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Você foi o que, amigo? Eu cheguei aqui, missionário, muito triste. Eu tive um aperto no coração, né? Só Deus sabe como eu cheguei aqui. Uhum. E agora Deus sabe como é que eu tô aqui. Tô feliz, tô alegre. Tá feliz agora? O coração tá leve. Que bonito, isso é lindo. Você foi o que, amigo? Faz 3 semanas, missionário, que eu não estava conseguindo pisar com o pé esquerdo e direito. Só tava pisando no lado. Na hora da volta da vitória, agora eu tô firmando o meu pé aqui. Que coisa bonita, pessoal. Eu não curo ninguém. Quem cura é Jesus. É você com Jesus. Eu sou só um pregador para lhe ajudar a chegar perante Ele. O doutor não cura ninguém. Quem cura é o remédio que ele prescreve.
Ele não entra dentro de você para arrancar pedacinho, pedacinho do mal, não. Ele sabe que aquilo manda a injeção, manda o comprimido, daí um dia você está curado. Quem curou foi o doutor, não. Quem curou foi o médico, o doutor prescreveu. Foi o cientista que quebrou a cabeça lá e descobriu que aquele remédio é bom para certo mal. Com a fé, nós temos que pegar a palavra de Deus. Eu digo a você que a letra da música é boa para fazer você receber a sua bênção. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.